É 12 cano cerrado, meu irmão. Não vai ter muito refresco, não. Deixa eu pegar meus alfarrábios aqui, porque eu sempre faço um pouquinho das perguntas, eu deixo meio anotado, sabe? Tu não está muito acostumado, então tem só essa parte aqui só. E o Tony se apavora, né? Não, eu faço aqui uma espécie de um cronograma só para eu não me perder conforme eu vou falando. Primeiramente, Marco e Carmen, é um prazer estar conversando com vocês assim ao vivo, tratando desses assuntos pertinentes aí, que são essas entrevistas aí com os campeões, que a gente sabe que muitas pessoas se inspiram. Já esteve aqui o Rodrigo Guterres, o nosso querido Bolinha, né? Um campeão. O nosso Bruno também está aí, né, aqui na sala, né? Entre outros que não estão aqui dentro da nossa sala, mas estão possivelmente nos assistindo. Eu vou citar esses dois aqui representando os campeões que estiveram aqui. Falando no Fala aí, Professor. Muito obrigado. Ontem também na live lá do MTG, do lançamento da nossa obra, tu citou, né, de me ver dançando, para mim é uma honra. O nosso companheiro Emerson também citou isso, né, que estavam lá em Farroupilha, vendo o Camilo dançar. E aí o Pablo aí, Destilando Veneno, o Pablo falou assim: Camilo, todo mundo fala que tu lembra de ti dançando, ou tu era muito ruim, ou tu era muito bom, ou tu era muito ruim. E eu vou dizer para ele assim, aqui no chat aqui eu escrevi para ele, né? Eu disse: olha, eu acho que é a segunda opção, né? Possivelmente eu era muito ruim. Mas a verdade, Pablo, é que no Piá do Sul nunca foi aceito dançarinos ruins. Tá? Desculpe aí. Aliás, teve um só, que é o Valmir Bomer, que é o atual vice-presidente. Né? Brincadeira, Valmir! Brincadeira, que senão depois né, meu primeiro posteiro é que eu tenho um mago até hoje, que ele deixou o grupo que ele dançava comigo para ir para o Piá do Sul, né? E ele era par da Lorene, no grupo, e era o meu posteiro. E quando ele me avisou que estava indo para o Piá do Sul, eu fiquei muito chateado. Então agora eu me vinguei. Foi o peão mais ruim que esteve dentro do Piá do Sul, foi o Valmir Bomer. E que fique gravado. Né? Como é que é? Vingou sarou, diz a Lorene ali, que está aqui, né? Falando, vingou sarou, me vinguei, pronto. Não sei quantos anos depois, me vinguei, Valmir. Marco, primeiramente, vamos respeitar o trabalho sério da Carme e do Marco Aurélio, né? Então eu falo sempre nos dois, né? Vou falar sempre dos dois, né? Quando falar Marco, leia-se Carme junto. E eu estou aqui com uma salada de fruta aqui nesse meu organograma aqui. Eu vou começar pelo meio. Coração e Razão lá, o nosso Marcello Mastroianni, né? Marcello Mastroianni, o Martinelli é uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa que tem muito carinho. Ele fez uma pergunta fabulosa e a Carmen mentiu descaradamente. Olha, cara lavada, o Pedro sabe, né, Pedro? O Pedro sabe que ela mentiu descaradamente, cara lavada, não ficou nem vermelha. Tá? A gente sabe que você é a razão do trabalho, né? O cérebro, né? E o Marco é o Pink, você é o cérebro. E, Marco, porque quem te conhece sabe, nós não podemos confundir razão, no caso, coração, com profissionalismo. Você é um excelente profissional, um profissional diferenciado, e é isso que faz com que tu tome as decisões duras que a gente sabe que tu tomou, que eu tomei, que Paulinho toma, que Rodrigo toma. Então, o nosso profissionalismo e o teu muito, muito elevado, chega a um momento que você tem, sim, como eu disse na minha palestra agora para os empresários domingo que passou, né, nenhuma crise é resolvida sem algum tipo de sangue. Sem algum pouco de sangue, vai cair um pouco de sangue em algum momento. Nenhuma crise é resolvida. Isso não fui eu que disse, foi simplesmente o maior presidente de empresa de todos os tempos, o maior CEO, que é o presidente da GE, que faleceu inclusive no início do ano. Né? Aí ele diz isso. Né? Então,
sempre a gente vai ter que tomar decisões duras que vai sangrar em alguém, nem que seja em nós mesmos, né? E você tem esse perfil. Mas eu ontem disse também na live, né, Marco, que você tem, né? No caso eu falei de mim e eu contestei, né, a pergunta uma colocação da nossa querida Karine, né, que é a esposa do Rinaldo, que ela disse que ao lado de grandes homens estão grandes mulheres, e eu acho que o ditado original é que realmente por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e eu expliquei o porquê, e no teu caso é atrás sim que tem uma grande mulher, porque quando você estava com o profissional a 100%, e você às vezes avança à frente, a Carmen está atrás e te puxa, porque a Lorene faz assim comigo. E quando você desanima, você cai ou você esmorece por algum momento, ela te empurra e às vezes, né, muitas vezes elas estão atrás para nos receber na queda, por nos acolher e nos colocar em seu colo. Então, atrás, eu sempre disse isso, eu não gosto dessas novas visões de frases que já são emblemáticas, né, que não foram nós que criamos. Então, sim, a Carmen é essa pessoa, e então eu digo que ela mentiu descaradamente aqui hoje em dizer que ela é coração. Não, você é coração, quem te conhece sabe. Sabe como você trata o pós-combate. Todo mundo trata disso, né? A minha pergunta eu vou deixar para o fim, ela trata disso. Ela trata disso, o pós-combate entre eu e você. Nós temos um combate muito acirrado há um bom tempo, e tu sabe. Se não sabe, nós vamos lembrar hoje. Mas, Marco, eu acho que é isso que você falou, é o principal, né? Organização, competência, esforço, estratégia, né? Eu discordo do Rodrigues, né? O Rodrigues falou que não é uma receita de bolo, é sim uma receita de bolo pronta e feita. Pronta e feita para ser campeão, Rodrigues. É uma receita de bolo. O Marco não, o Emerson não concorda também. Ele disse: não tem uma receita. Tem sim uma receita para ser campeão. Existe uma receita para ser campeão. Me perdoem aqueles que discordam. Eu respeito a posição, mas eu digo que tem sim. E ela passa por isso. Ela passa por isso, porque se o grupo for organizado, né, se o grupo for ter competência, for esforçado, ter uma estratégia e seguir essa estratégia, acreditar no líder, que foi o que o Marco e a Carmen falaram, acreditar cegamente no líder. Foi como eu disse no Campo dos Bugres quando cheguei: esquece tudo que você sabe, e acredite no que eu vou falar. Se eu disser para vocês que o vestido vai ser vermelho com bolinha amarela, por favor, não questione. Só pergunta: quantos metros de tecido, Camilo? Então, hoje, ver vocês falar sobre a receita, sobre essas questões, eu acho que elas, para quem está assistindo, eu acho que essa é a maior dica. Tenha, sim, a receita. E os grupos que estão assistindo, que são fãs de Marco e Carmen, compreendam isso. Compreendo que o trabalho ele é feito com preparo, ele tem que ter uma estrutura, tem que ter essa credibilidade em quem está à frente. Então, eu acho que vocês disseram, mais uma vez, a fórmula, e as pessoas não compreendem. O Rinaldo ontem falou que ele sempre se espelhou no trabalho de vocês. E por isso que ele é o vencedor que é. Por isso que ele já esteve entre os primeiros do Enarte. E muitos outros que às vezes não falam, não admitem, mas buscam e se espelham no Marco Aurélio. Esse que você viu dançando tentou se espelhar muitas vezes no trabalho de vocês. E por alguns motivos não tive a competência, não tive a sorte, não tive, de repente, a estrutura que alguns tiveram para ser tão campeão quanto, né? Então, eu não vou me estender dizendo que vocês são inspirações para vencedores. Aqueles que não pensam em vencer, não olhem para Marco e para Carmen. Olhem para outro lado. Mas, se querem buscar
competência, dedicação, trabalho, como os outros campeões que estiveram aqui, também olhem para Marco e Carmen, que certamente terão um norte para chegar ao seu objetivo, que vai ser a minha frase daqui a pouco para ganhar do Bruno lá no YouTube. Tá? Eu queria dizer que, olha só como são, dentro disso, Marco, para te ver o que é a receita, o acreditar e não acreditar. Vou contar duas coisas que poucas pessoas sabem e os meus alunos sabem. No ano que vocês fizeram Mulheres Guerreiras da Paz, que não sou só mulheres, eu ia levar a mesma coisa com o Grupo de Santa Maria. E eu tenho uma peculiaridade, Marco. Quando as pessoas não acreditam no meu trabalho, eu não forço. Eu não forço. Quando eu estou num painel e alguém tenta, com maldade, me questionar, achando que o conhecimento é raso e quer apenas dica para seus grupos, quando eu estou na avaliação, ele não vai ter a resposta que quer. Porque eu sempre disse no canal Fala aí, Professor, nós temos que ser mais profundos do que aquilo que nos aparenta a maré. Nós temos que ser muito mais profundos. E quando lá, no mesmo ano, o meu grupo disse assim, tá, mas e os peões? E os peões não vão fazer nada? Eu digo, não, é um momento só de mulheres. Era uma outra música, era um outro contexto, mas ia dançar só mulheres. E eles, não, mas aí fica ruim, fica ruim. Até algumas meninas questionaram. Então eu digo, não vamos fazer. Quando eles viram a Aldeia dos Anjos, eles me olharam e eu digo, não me olhem, não falem comigo. Aprendam a acreditar em quem está à frente do seu trabalho. E hoje vocês disseram isso aqui. Nós desistimos do pano, Fábio, no ano do pano, do Aldeia. Lembra? Na cozinha do Campo dos Bugres. O grupo não quis. E nós não sabíamos que vocês iam fazer. E eu mostrei o vídeo para eles na cozinha do Campo dos Bugres, do grupo lá da Rússia, né? Lá da região lá perto da Mongólia, que, diga-se por sinal, um dos maiores exemplos de competência de trabalho. Na Itália, meio-dia eles saíam para o sol para ensaiar. Ficava uma senhorinha sentada, dizendo o que queria para a ensaiadora, que era uma bailarina excepcional, e ela vinha com uma anteninha, chamava a menina e dava uma antenadinha nas costas dela, assim, com carinho, mas com repreensão, dizendo, não, quero de novo, vai de novo. Eles vinham, e ela ia lá, descia a lenha no grupo, e eles olhavam, vamos de novo, no sol do meio-dia da Itália, fazendo o que devia. Tá? Marco, para terminar, então, a minha pergunta, tá? A minha pergunta é, até para alguém saber como nós nunca fomos mansos um com o outro, né? Nós sempre nos respeitamos, mas tivemos nossos momentos. As frases, volta para o teu buraco e vocês são horríveis, te traz alguma recordação? E a minha segunda pergunta isso aí foi só brincadeira, não precisa responder, não. A minha pergunta é, ser campeão, muitos ligaram vocês apenas a um grupo. E eu já vou dizer, eu acho que a resposta que eu penso passa pela receita, mas ser campeão com grupos diferentes é uma questão, às vezes, de sorteio, é uma questão, às vezes, de sorte, é uma questão da organização. Por que vocês ainda não foram campeões com outro grupo de dança? Essa é a minha pergunta bomba. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O que eu vou dizer assim? Bom, Camilo, antes, um grande campeão que tem no Rio Grande do Sul é o Pedro Pedroso. O Pedro Pedroso foi campeão com 5 grupos diferentes. 4. Potreiro Grande de Tramandaí, João Sobrinho, Capão da Canoa, Ronda Charrua, de Farroupilha e Sentinela da Crença de Santa Maria. É isso, né? 4 grupos, que no Estância ele não chegou a dançar no título de 85. Ele entrou e não ficou lá e não seguiu, ele não estava no título. O Rincão Serrano não foi com ele também, Marco? Não, o Rincão foi o seu Mário Bandeira.
Ah, foi o seu Mário Bandeira. Tá, o seu Mário Bandeira, pai do Luizinho, pai do Luiz Bandeira. Pai do Luizinho, tá, isso aí, exatamente, isso aí. Isso. Aí, o Pedro foi um grande campeão, com N grupos diferentes. Então, ele tinha uma ideia, ele tinha um conceito, ganhava, já buscava um monte de título em outro lugar. Quando a gente foi campeão, a gente aprendeu a ganhar, eu sempre sonhei em ser campeão com outro. Sempre sonhei, sempre sonhei. Sempre me dediquei para isso. O primeiro grupo que eu me dediquei para ser campeão foi com o Estância, o Osório. Sempre apostei para ganhar. Para ser campeão, ensaiava para ser campeão. Com tudo. Tanto é que muitos rodeios o Estância ganhou do Aldeia. E eu lembro de um rodeio que foi em Santo Antônio da Patrulha, que estava acontecendo a avaliação dos grupos juvenis, eu acho, e aí a comissão estava com um detalhe do caranguejo, que não aceitavam e estavam cobrando outra coisa. Aquela cobrança virava correção coreográfica. E eu pensei assim, baca, o Estância vai lançar caranguejo. Aí eu peguei e mudei no brete. Eu mudei o detalhe no brete de entrada em Santo Antônio da Patrulha. Ensaiei, não, nem quis olhar a cara de ninguém, eu só disse assim, vocês querem ser campeão, faça o que eu estou mandando. Aí o grupo ganhou o rodeio. Aí o Aldeia fica em segundo. Eu vibrei imensamente, porque é minha obrigação como profissional. Mas aquela mudança foi pontual. Eu sempre sonhei, a Carmen também, em ser campeão com outro grupo. O Gildo, há quantas vezes? Sempre trabalhamos para que isso acontecesse. Entendeu? A própria União, o Tebanos, eu tinha muita confiança no Tebanos em 2002, muita confiança no Tebanos em 2002, achei que poderia ser, achei que poderia ter sido campeão. O Estância ficou em quarto naquele ano, Estância da Serra, isso. O Guapos do Itapuí, nossa, o Guapos do Itapuí, muito que eu apostei para ser campeão também. E então, assim, sempre trabalhou para isso. O que acontece, Camilo? E eu vou dizer agora, isso que eu vou dizer pode não ser tão simpático para todos, tá? Porque aqui na sala tem muito professor também aí, tal. E o que acontece é que tem uma hora que o grupo começa a desconfiar de ti. Que o grupo começa a não acreditar que tu está dando o caminho certo. O grupo, quando não é nada, ele acredita em tudo. Tá? Se tu mandar comer brita, ele come brita. Aí, quando ele começa a crescer e a ter resultados, chega um ponto que eles começam a questionar se tu está dando o caminho certo mesmo para eles ou se tu está segurando um pouco para que eles não ganhem de ti. E tu tem que estar sempre provando. Esse momento é o que determina que não ganhe. É nessa hora que o grupo nega o título e vai para outro lado. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Aconteceu comigo. Eu acredito que deva ter acontecido com outras pessoas, tá? Com outros profissionais também, e que talvez alguns bailarinos de grupo que estejam aqui vendo tenham se identificado em algum momento com isso. E onde é que isso se manifesta? Se manifesta em tu esconder a roupa, tu esconder detalhe do ensaio, se manifesta em tu mudar uma coisa enquanto tu sai do ensaio, tu muda um detalhe, aí o professor tem que estar sempre com o olho atento para perceber que mudou algo. Eu lembro, teve um CTG que eu trabalhei, Carmen, eu deixava o grupo montado. Quando eu voltava, tinha outras pessoas dançando. Você tá quem que botou esses caras aí? Não, mas é os mesmos. Não, eu não botei aquele cara. Aquele bailarino não tinha posto. Aí que acontece? Mas a gente deu uma ajustada, porque faltou gente. Tá. Cara, isso é o caminho assim, do achômetro, de achar que tu sabe, que tu tem a fórmula na mão e, na verdade, tu tem a chave para a porta do insucesso. E aí, a primeira coisa que tu faz é achar que a pessoa só ganha com o grupo, não tem sucesso com o outro, porque não quer passar. Teve um presidente aí que andou falando das besteiras aí. Tá? Então, gente, na verdade, é confiança. É confiança, é a cumplicidade que tu tem que ter. Acreditar piamente. E muitas vezes nós temos, assim, pelo tempo que a gente tem de estrada, a gente tem algumas vivências boas, né? Sabe que pode alguma coisa dar errado, porque tu já viveu aquilo antes. Tu sabe que aquilo não vai dar certo. E tu tem também de saber que tu tem que mudar a trajetória no meio do caminho.
para tu poder acertar. Então, que nem acho que foi o Bruno que falou, não sei, não sei quem que falou da questão da Coreia, que eu mudei um detalhe na véspera de uma competição, um dia para o outro. Tu tem que ter essas noções, assim. E o pessoal tem que abraçar contigo, porque é como diz aquele ditado: a gente teme o diabo não porque ele é o diabo, mas porque ele é velho, porque ele conhece. Então, por isso que ele dá medo na gente. Ele sabe tudo. Então, a gente não sabe tudo, mas a gente tem muita vivência, isso quer dizer. Então, aí, às vezes, é questão de confiabilidade mesmo e acreditar. Mas, acima de tudo, né, Camilo? Cumplicidade. Essa palavra é tudo. É tudo para um casal, como é tudo para um grupo. Cumplicidade é tudo. Obrigado, contemplou, Tony Cid Pereira e Gladson. Eu só queria dizer, Marco, que vamos dizer assim, a resposta era próxima, né? Ou era a que eu pensava. Eu já fiz ela porque realmente a gente sempre nos bastidores ouvia isso. E eu acho como uma vaia é uma violência, é uma covardia, o falar a todo momento pelas costas e não chegar e perguntar e não chegar e dizer é também uma covardia das piores que tem. E eu fiz essa porque eu acho que é um grande momento para te falar para aqueles que questionavam isso que você falou agora, que foi fantástico, foi perfeito, que passa pela receita e principalmente pela confiança. Muito obrigado. Sim. Não, e até eu tenho certeza, Camilo, que isso tudo, acho que o Paulinho Cherense é um que pode falar a mesma coisa. Pode dizer o mesmo. Duvido que ele não tenha sonhado em ser campeão com outro CTG, entendeu? Ele foi campeão 4 vezes com o Piatsu. Duvido que ele não sonhou em ser campeão com outro, ele não trabalhou para ser campeão com outro. Então, o Emerson é a mesma coisa. Mas só que tem momentos, tem pontos da trajetória que acontece isso. E é uma pena, sabe? É uma pena. Porque se tivesse mais confiança, a coisa poderia ser de mais êxito. É isso aí. Pode continuar, Gladys. Tem bastante pergunta no YouTube também. E o adiantado da hora pode judiar dos guris. Então pode continuar aí, tranquilo. O Pablo. Boa noite, então, mais uma vez, o Marco e a Carmen. Queria parabenizar vocês. Acho que se vocês parassem hoje, você já teria escrito uma grande história dentro do movimento. E eu desejo que vocês consigam fazer esses títulos se multiplicarem ainda na carreira de vocês, porque eu defendo que alguns instrutores, entre eles vocês, sempre deveriam ter equipes capazes de ganhar o Enart, que seria uma disputa muito linda todo ano. A Carmen comentou ali que a questão do estilo, a distância da serra. A minha pergunta é o seguinte: o estilo Aldeia dos Anjos é uma construção da entidade ou é uma construção do Marco e da Carmen? A gente sempre percebeu a Aldeia como um grupo muito peculiar. E se esse estilo é peculiar, é uma criação do Marco e da Carmen, se em algum momento nós veremos novamente esse estilo na sala, já que a Carmen disse que vai se preservar as características do Estância da Serra. Essa é a minha primeira pergunta. Bom, pode ser? Tá, aí tu complementa. Bom, na verdade, o estilo do Aldeia, ele é um estilo que ele já existia, ele já tinha surgido na casa, tá? E aí ele foi inspirado, a inspiração foi o Estância da Serra de 85 e do Terson Prachetes. E aí o Aldeia aprimorou esse estilo e pegou seu viés. Pegou seu viés e foi muito bem. E o que a gente fez foi continuar isso e aprimorar ainda mais. A gente aprimorou o trabalho, a gente construiu o trabalho e conseguiu fazer com que ele tivesse possibilidades de vertentes, assim, de vertentes com outras indumentárias. E isso foi feito a contento. Tá? Então, questão de estilos, assim, que eu lembro, estilos elegantes, assim, eu lembro do Sentinela da Querência na década de 80, lindo, maravilhoso, estilos, as prendas muito bem arrumadas, os homens muito bem alinhados. Tá? Eu posso citar aqui também o Tebanos, acho que na década de 2000, final da década de 90 e 2000, muito alinhado também. São grupos que têm... 98, né? Foi o vice deles, eles estavam bem... Sim, do vestido com azul marinho com... Azul marinho e branco. Isso. Então, assim, tem sempre muito bem inspirados.
Isso é uma característica. O Brasão do Rio Grande, em 93, ficou em terceiro, poderia ter sido campeão, que dançou muito. Tá? Eu via um DVD essa semana retrasada, eu olhei todos os de 93 de novo e estou te falando isso porque eu olhei. O Brasão, sob a liderança do Moacir, estava vestido de uma maneira extremamente simples, mas muito bem vestido. Muito bem vestido. Simples, mas bem vestido. Então, são características dos grupos, como eu posso te falar. Então, o que acontece? O Estância tem uma característica antiga própria, que é onde a gente gosta de trabalhar e seguir. Então, essa é a característica que a gente vai trabalhar, que a gente vai seguir, que é o norte deles, que é a primeira vertente. Começou lá com o grupo de 85 do Terson, e a gente conseguiu trazer isso para a sala em 98, 99, 2000 e 2001. E o Rodrigo Ibanez seguiu isso em 2003 e 2004, onde ele foi quinto e terceiro. Então, é uma coisa, o Estância tem mais ou menos um perfil já que vai alinhar. Então, é isso aí, os grupos têm as suas... Geralmente eles têm. Não, às vezes pode ser algo regional, que influencia, mas também pode ser algo cultural daquela instituição, daquela entidade tradicionalista. Começou lá atrás com algum posteiro, com algum professor, e o grupo se marcou bem com aquilo e seguiu. Isso eu viro uma marca. Então, esse é o meu ponto de vista. E com relação a esse estilo, né? Como a gente comentou antes, dessas características peculiares dos grupos, ou até mesmo por respeitar o regionalismo deles, né? O Litoral tem essa característica assim marcante, o Estância tem isso e vai continuar com esse estilo, né? A gente vai aprimorar sempre a harmonia, enfim, os detalhes que vão levar esse grupo se postar bem, né? Até mesmo na época dos Moçambiques ali, né? Eles que era uma ideia mais solta, mesmo assim era um grupo elegante na sala, né? Exatamente. Eles têm dentro do Litoral uma característica bastante marcante, assim como os Moçambiques, né? Enfim, eles têm coisas lindíssimas assim que pode ser explorado. Então, eu acredito que quando tu consegue fazer isso alinhado, né, a esse trabalho das danças, porque as nossas danças são muito simples, muito singelas. Então, mas a gente constrói, né? A gente constrói uma identidade através da roupa, através da música. Então, é isso que vai nortear, né, esse trabalho aí. A minha segunda pergunta é o seguinte, a respeito de 2001, tá? Foi bem marcante para mim. Eu lembro do sábado e eu lembro do quanto o grupo conseguiu evoluir na apresentação ainda no domingo, né? E a minha pergunta é no sentido assim, ó, o quanto se trabalha e como se trabalha uma equipe que ela foi rechaçada no sábado para que ela cresça no domingo, ignorando o sábado. E se esse 2001 ele afetou pelo menos a eliminatória do 2002, que o ano acabou vindo com toda aquela ideia do Viva Bombacha, né? Tá. Eu, assim, não, na verdade, em 2002 em 2001 nós fizemos show de abertura da NART e nós fizemos as danças do tropeirismo Biriva e o Moacir me ajudou muito a montar um quadro das danças não ainda editadas pelo Paixão, que foi a Jardineira, que foi a Faca Maruja e que foi a Tirana do Ombro, né? Então eu resolvi fazer um show voltado a isso aí. E a gente, em contraponto, fomos de fraque. Tá. Só que eu gostei de dançar daquele jeito. Aí, 2002, nós pensamos assim, cara, vamos inverter toda a lógica. Óbvio que teve o lance do Viva Bombacha, do Grita, né, da Vaia, que pesou para que eu definisse uma mudança de estratégia. Naquele mesmo ano, 2002, surgiu uma circular que proibia o uso do fraque. Tá? Proibia o uso do fraque. Depois de junho, acho que foi em junho isso aí. Então, não poderia mais usar esse traje citadino. Aí
Eu pensei, não, vamos fazer foi bom o traje, eu tinha feito, vamos com outra ideia. E aí foi o ano que veio do Barbosa Lessa, tá? Da história do Barbosa Lessa, que foi de 2002. Tá? Foi isso, né? Foi assim. Então, foi uma ideia diferente. Tá? Eu lembro que naquele ano eu contei só para o Beloni. O Beloni foi o campeão e eu contei para ele durante o período do livro, que a gente estava trabalhando no manual, na primeira juntada nossa. Aí teve uma hora, tá, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Não sei se eu falei para o Camilo, não lembro se o Camilo estava junto. Eu lembro que eu contei para o Beloni isso aí. E aí ele contou também tudo dele e ele acabou sendo agraciado com o título e eu fiquei com o vice-campeonato, fui vice dele. Tá? Então, foi uma mudança, assim, influenciou. Foi um modo de pensar. E aí eu acabei fazendo uma estratégia um pouco diferente para que desse certo. Né? E graças a Deus houve um bom convencimento aí de todos. É como eu digo assim, às vezes o professor, ele tem que, o líder, o gestor, ele tem que ser um cara que convença. Porque eu também tive resistência para dizer que eu queria fazer aquele estilo. Óbvio que tive. Mas assim, tu tem que ser tão convincente que no final as pessoas têm que achar que elas que quiseram. Ah, foi bom a gente ter decidido por isso. Ah, que ideia, viu como a gente foi bom de ter abraçado. Se não fosse a gente não dava certo. Tu tem que ser o cara mariável para poder ter estratégia para fazer isso. Às vezes é muito importante também ser assim. Tá? Então foi um resultado que foi muito bom, assim, foi um trabalho bom de se dançar. Eu achei um trabalho bem bom mesmo. E eu sempre gostei de circular. Sempre gostei de mexer, de circular nos meios, assim. Tanto que dançamos vacaria em 2004. Tá? Eu estava com todo o material pronto e dançamos vacaria. Fizemos trabalho, estudei o trabalho da vacaria, como tinha que ser. Estudei como os grupos eram, estudei todos os campeões e fizemos um trabalho da vacaria. E, claro, acabei não passando por N motivos, que só o rolê da vacaria sabe explicar, né, que acontecem lá. E aí passava 8, eu fiquei em 9º. Tá? Mas poderia ter passado. O Tony sabe dessa história aí. Era isso. Show. Última pergunta aqui da sala, Tony, com o Bolinha. Perfeito. Bolinha deve estar lavando a louça, como sempre. Eu ia comentar isso agora. Tiraram ele da pia. Não, eu estou em Porto Alegre, o Tony sabe, eu vim aqui por uma causa muito triste, muito ruim, muito infeliz, mas a vida nos prega peças que a gente tem que passar pelas coisas ruins, né? Então, estou aqui em Porto Alegre até amanhã. Bom, em primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, nem sei se eu vou fazer pergunta, mas eu gostaria de falar algumas coisas, porque nunca eu tive a oportunidade assim, tão... Por incrível que pareça, poucas vezes que eu conversei com o Marco e com a Carmen, a gente teve num ambiente propício a que eles ouvissem da minha voz, embora acredito que eles tenham ouvido em algum momento algumas coisas que eu tenha me posicionado em relação ao quanto esse casal Marco Aurélio e Carmen Ávila significaram na minha história e principalmente por consequência disso na história do Clube Juventude. Desde que eu me conheço por bailarino, e eu dancei meu primeiro Fegarte em 1990, portanto, eu sou mais velho que o Marco dançando o festival, porque o meu primeiro foi em 90, e se eu não estou enganado, do Marco foi em 91, é isso, Marco? O meu primeiro dançando foi em 89. Ah, então tu me ganhou. Da Carmen, que foi em 91. Ah, então eu me confundi. Então tu é mais velho que eu, então, tá? Desde que eu me conheço por gente, então, eu idolatro a Aldeia dos Anjos, eu idolatro a forma, o que foi construído. E eu sei que passou por ti e pela Carmen toda essa construção, embora tu tenha pego uma herança muito sólida, muito forte, e que tu teve a perspicácia, tu e a Carmen, de alimentar esse cerne, né? Esse cerne que já existia. E vocês foram e são referências para mim. Referências. Eu tenho o maior orgulho em dizer isso. E aquilo que eu disse para o Emerson também na semana passada, nunca, num sonho de piada, de guri, eu imaginei que um dia eu estaria fazendo frente, em algum momento da minha vida,
criando problemas para uma aldeia dos Anjos, para um rancho da saudade. E isso aconteceu muito porque eu quis entender o que o Marco e a Carmen faziam de tão especial numa entidade. Qual é a visão que o Marco e uma Carmen têm sobre colocar um grupo dentro da sala? Eu acho que isso deveria ser um ponto de partida. Isso deveria, para quem é do festival, como eu sou do festival. Eu sou do Enarte. Eu amo o Enarte, eu vivo o Enarte. Eu sou fruto deste festival. Então, às vezes, descamba alguns discursos e algumas falas sobre a questão maior e eu não me envolvo, porque eu sou Enarte, eu sou concurso. Né? Acho que a pessoa tem que estudar o concurso. Isso que tu fez em Vacaria, nós fizemos com o Ibirapuitã em 94 em Vacaria, e passavam 5 grupos, nós ficamos em 6º também, Marco. E só passou um grupo do Rio Grande do Sul, o Porteira do Rio Grande. Mas tudo bem, foi sorte, né? O grupo da Vacaria ter passado para o domingo. Mas, enfim, então eu queria dizer isso para vocês, vocês serviram servem até hoje, copiei muito vocês, eu fui, poxa, quem é que faz esses vestidos dessas gurias que são tudo magra? Aí fui descobrir que é uma alegretense que faz, né, cara? Aí fui lá e na Z. Zelina, não posso fazer, porque eu só faço pro Alde. Não, tu vai fazer, tu é conterrânea, tu é nossa. Ilva, fala com a Zelinda, Ilva, fala com a Zelinda. E a Zelinda fez vestido, a gente ganhou no ano que ela fez a primeira vez. Por quê? Porque o Aldeia, porque o Marco e a Carmen faziam na Z. Onde é que o Marco e a Carmen fazem o paletó dos meninos? Em tal lugar. Vamos em tal lugar. Então foi estudado, não foi algo por acaso. O Juventude foi por acaso. Não, cara. O que o Aldeia faz? Eu contei isso na minha live, Marco. Não sei se teve a oportunidade de ter a Carmen de ver. Quando o Juventude apareceu, eu estudei rancho e aldeia. Os pontos eu listei, eu peguei um caderno e botei aldeia. E tracei um traço vertical e botei rancho. Pontos positivos na minha concepção do aldeia, pontos positivos do rancho. E pontos negativos. E aí eu fiz uma convergência daqueles pontos que eram comuns de vocês. E o que era comum, eu ignorei. O que era comum de vocês dois, eu ignorei. Eu peguei os pontos bons do aldeia e os pontos bons do rancho e tentei dar uma terceira opção para o avaliador e para o festival. Porque vocês vinham bipolarizando, um ano no rancho, 2 anos na aldeia, outro ano no rancho. Eu só quis dar uma opção. Era para ser em 2008 e não foi o Gildo. Né? Acho que o meu título era 2008 e não 2010. Talvez compensou, talvez não. Mas eu acredito que era muito em 2008, porque o trabalho foi construído para 2008. E aí 2010, 2009 foi reflexo do que foi acontecido em 2008. E vocês tiveram muita parcela nisso. Então eu tenho o maior orgulho de dizer, queria dizer isso abertamente, porque já disse para o Emerson, e com o Emerson eu tenho uma ligação mais forte de proximidade, né? Mas a admiração que eu tenho por ti pela Carmen é tanta porque nós somos os únicos campeões que dançaram. Então, eu sinto orgulho de dançar com a minha mulher e nós dois instruirmos o grupo que foi campeão. Ninguém fez isso. Só tem 2 casais na história de 42 anos de festival. Marco e Carmen e o Rodrigo e a Clarissa. Então, isso também é uma coisa legal, assim, que eu acho exibido. Não, é que tem que falar, né? Bom, pergunto. Eu achei péssima a história de você sair do aldeia. Péssimo. Eu não gostei. Tá? Preciso ser sincero. Por 2 motivos. A gente gosta muito de ver as coisas que dão certo se perpetuar. E segundo motivo, não vai ser só o aldeia para a gente ganhar, vai ter que ser o aldeia e o Estância. Então vai ser uma merda disso. Porque nós vamos ter que ganhar de 2 grupos, né? E aí é mais difícil, ainda mais para alguém que está recomeçando um ciclo, né? Mas tudo bem. A minha pergunta é natural que vocês tenham uma motivação, né? Para levar um trabalho que bateu na trave várias vezes com a Estância, né? Vocês fizeram o Estância ser o Estância da Serra, ajudaram a fazer, porque ninguém faz sozinho, e vocês têm uma motivação natural, né? E internamente, como tu falou, né? De querer mostrar que, poxa, nós estamos lá, nós estamos vivos, nós somos a Carmen e o Marco.
o quanto isso, na visão de vocês, pode ser maléfico para atrapalhar o trabalho de vocês, que vocês têm total condição de realizar com instância. O querer provar algo para alguém, ou isso está totalmente resolvido entre o casal e no subconsciente individual de cada um, que vocês não precisam mostrar nada. Porque, se vocês me permitem, isso não pode ir para o trabalho de vocês. Esse é o único ponto que pode atrapalhar vocês. Vocês não precisam provar nada para ninguém. Pelo contrário, só tem que serem vocês o que vocês foram durante esses 30 anos que eu conheço vocês. Inspirações, exemplos de competência, caráter e de arte. Então, o quanto vocês estão seguros para o trabalho que vocês estão focando a partir de agora na vida de vocês. Não, muito bem. Eu até vou, a Carmen vai interferindo junto aí no momento oportuno. Bom, o que acontece, Bolinha? Muita coisa aconteceu esse ano. Parece que nós estamos vivendo 2 anos em um, sabe? Então, o que tem? Assim, nós encerramos um ciclo, tá, lá em Gravataí, em disposição com o patrão. Tá? O patrão não queria mais que a gente ficasse como professores. Eu sou sócio benemérito da casa, sai se eu quiser. E eu resolvi sair da casa nesse momento, porque eu não achei uma situação digna, e legal e honrosa. Saí, e aí já fomos para Osório, já estava trabalhando em Osório. A gente trabalha há 13 anos na Estância da Serra. Entendeu? Algumas paradas aí. O Pedro Garcia é testemunha, esteve lá já com a gente, frequentador da Sesmaria, muitas vezes esteve no Estância da Serra, esteve em Osório. E muitas vezes deu seu parecer, seu conhecimento para a gente também, conversando. Então, o que acontece? A gente tem uma ligação muito forte. Então, naquele momento, o Rodrigo Ibanez, meu patrão, meu compadre, já estendeu a mão, disse, vem para cá e tal, vamos fazer um trabalho aqui. E muitas pessoas me acompanharam para Osório naquele momento. A gente já estava trabalhando com a veterana, com intensidade grande, tanto que foram bicampeões estaduais, e se aventuraram numa interregional. Tá? E então a gente estava brincando de fazer adulta. E nesse momento a gente foi para lá e fizemos adulta. Então começou no dia 5 de janeiro, tá? Com o projeto. Fizemos lá, entramos, fazer o trabalho. Estava 39 graus aquele dia, no verão, e nós saímos. Claro que o projeto era... Desculpa. O projeto abriu-se um leque de um projeto amplo, tá? De montar um grupo adulto e já viajar. Então, nós tínhamos convite para viajar, para competir na Polônia. Então, nós já estávamos fazendo o trabalho organizado para isso. Então, surgiu a pandemia nesse meio tempo e travou tudo. Tá? Nós tínhamos feito 16 ensaios nesse período de janeiro, fevereiro e março. Nós estávamos com 11 danças, né? Acho que 11 danças com o pau de fita já pronto. Então, deu uma parada, deu uma barrada. Mas, assim, o que acontece, Bolinha? Por que eu falo assim, que a pandemia gerou 2 anos em um, ou mais de 2 anos em um para todo mundo? Eu digo que a pandemia mudou muita coisa para mim. E eu trago coisas boas da pandemia. Tá? Pode parecer maluquice. Mas eu digo assim, a pandemia, se me deixou alguma coisa, me deixou. Eu repensei muita coisa pela pandemia. Muito modo de pensar. Eu estava envolvido no modo maquineísta, assim, do sistema do festival, de resultado, de performance, de competição, e a pandemia me fez, no momento que a gente entrou no Estância da Serra, eu acabei ganhando um título de diretor artístico, aí eu não pedi nada, a gente trabalha pela entidade, mas meu compadre me deu esse título aí, e a pandemia foi no momento que eu mais criei, foi no momento que eu mais repensei a minha vida tradicionalista. Foi no momento que eu mais repensei a função num grupo de danças. Foi onde mais a gente produziu. À distância. Mesmo à distância. Foi onde o Estância da Serra mais produziu. E onde eu criei mais projetos na minha cabeça. Sabe? E às vezes eu tenho os projetos em lugares inóspitos, assim, dentro do carro, tomando banho. Sabe? Então pinta uma ideia e se abraça. E pintou muita coisa. Eu repensei muito. E digo para ti, Bolinha, assim, e digo para todos, eu consegui voltar na minha programação mental
dar outro valor. E eu consegui passar isso para o grupo, a Carmen também conseguiu. Hoje o Estância voltou com muita luta, não foi o primeiro do Rio Grande do Sul a voltar, não foi o primeiro grupo a voltar na pandemia agora. Tá? Eu sei que teve outros que voltaram antes, tá? Mas o Estância da Serra batalhou desde o início para voltar, e voltou sabendo que não tinha NARTE. Tá? Porque nós estamos criando um grupo lá dentro de dança, um grupo tradicionalista, tá? A maior vontade desse grupo hoje é poder se apresentar na cidade de Osório, é poder dançar na praça de Osório, é poder dançar na posse do patrão que não teve até agora, a posse do patrão. Nós não estamos preocupados num rodeio, e nós estamos ensaiando, já voltamos a ensaiar agora, a todo vapor, tá? Então graças a Deus, todo o grupo voltou, tá? Então está com um elenco bom, graças a Deus. Mas a proposta é montar um grupo de danças tradicionais e ser um grupo de tradicionalistas e valorizar qualquer ação que a entidade queira. E onde é que eu me realizo nisso? Eu me realizo nisso na primeira fala minha de apresentação aqui, quando eu disse que eu entrei num CTG pequeno e nesse CTG pequeno eu aprendi valores, sabe? Então, às vezes esses valores tão simples, assim, como tu cumprimentar todo mundo na casa ou no salão, e tu dar tchau para todo mundo na casa ou no salão, ou tu respeitar o mais velho, sabe? Às vezes na competição isso se perde. Isso se perde, e às vezes pode ter ido se perdendo mesmo, pode ter se perdido mesmo. É inadmissível a gente estar no mesmo evento tradicionalista e dizer que não se viu. Eu não vi, tu estava lá. Mentira! Todo mundo aqui se vê. Tu não cumprimenta a pessoa porque tu não quer. Entendeu? Porque tu não quer. É mentira, não te vi, mentira. Hipocrisia pura. Então, às vezes a competição faz isso na gente, desperta esse sentimento na gente que não é tradicionalista. E a gente já perdeu. E a coisa mais simples do mundo. E eu tinha uma coisa comigo que eu não sabia explicar o que era um inacabamento, que era de não tá à vontade, e eu não sabia de onde é que vinha. E aí eu entendi que era isso. Eram valores que eu tinha perdido. Sabe? Então, assim, o mundo vai ser melhor? Eu não sei. Tá? Mas o meu mundo, eu faço ser melhor. Eu estou tentando fazer o mundo dos meus melhor, dos meus comandados melhor, e dos que estão ao meu redor. Isso eu estou tentando. E estou tentando incutir neles muita coisa. Sabe? Então, assim, Bolinha, e isso me ajudou a dizer assim que eu não preciso provar nada para ninguém. Perfeito. Não preciso provar nada para ninguém. Eu estou tentando criar uma história. É montar, dar ao Estância da Serra, essa entidade, o que ela merece. Tá? Me sentir bem dançando, tá? Me sentir bem participando, me sentir bem dando o meu máximo para aquela entidade. Eu tenho 47 anos. Eu estou dançando. Eu estou me permitindo dançar mais agora. Mais. Sabe? Que hoje eu não imaginava. Entendeu? E, a Carmen sempre dançou mais do que eu, né? Sempre participou mais, eu acabava cedendo, teve anos que eu dancei muito pouco. Eu dava sorte no sorteio de cair as danças que eu dançava, mas parar de dançar, eu estava dançando quase nada. Eu estava parando, ia largando. Isso não era bom. E aí eu me botei no banco, sabe? Então, assim, mas não, na verdade eu estava me podando e inventando desculpas para mim mesmo, para me parar. E agora eu estou vendo assim que a gente não precisa fazer isso. A gente tem muito. Enquanto a gente tiver um físico bom e a cabeça no lugar, a gente pode muito. Eu estou me reinventando agora e muito motivado mesmo, assim, para tudo. Né? Então, graças a Deus, assim, eu sou um agraciado porque eu terminei um trabalho e já comecei outro. Eu não passei por um período de luto. Então, teve um psicólogo que me disse isso, tu não passou por um período de luto. Tá? Então, eu emendei uma coisa na outra, assim, isso me ocupou minha cabeça. Eu sou muito de criar objetivos, assim, né? De criar objetivos e buscá-los com muita vontade. E botar isso como primordial. E, graças a Deus, assim, tem os prós e contras, né? Mas, graças a Deus, assim, eu estou me vendo muito realizado hoje. Tá? Muito feliz também. É isso aí.
Bom, fico feliz. Não sei se a Carmen quer complementar, senão eu vou engatar a segunda. Sim, eu quero complementar. Eu quero, primeiramente, dizer aqui para todos vocês da sala e para ti também, Rodrigo, Bolinha, que a gente, nesse meio de competição, né, a gente acaba, às vezes, deixando de conviver com pessoas as quais a gente vê seguidamente, né, nessas competições. Por quê? Às vezes, por uma forma de tu te preservar, né? Te preservar de coisas que às vezes as pessoas saem dizendo que tu falou enquanto que tu não falou. Então, às vezes tu prefere ficar um pouco mais. Tu prefere, eu quero dizer, nós instrutores preferimos ficar de repente um pouco mais, cada um no seu quadrado, né? Posso dizer assim. Mas isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, muito, porque eu tenho uma coisa comigo assim, ó, que a gente não tem nunca que fazer as coisas para os outros, a gente tem que fazer as coisas para nós, né? Para a nossa satisfação. E o resultado as pessoas vão perceber, né? Numa competição, tu traça estratégias. Obviamente, todos nós que vencemos aquele festival, traçamos estratégias. O Bolinha mesmo disse, né, que ele estudou esses grupos. Bom, nós, da mesma forma, estudamos ano a ano os nossos concorrentes, né? Então, tudo isso que tu colocou aqui, eu entendo perfeitamente, né? E de tudo isso que tu colocou, uma única coisa eu sinto, que durante todo esse tempo que nós vivemos o Enarte, porque o Enarte somos nós, eu acho que a nossa geração, a minha, a do Marco, a do Emerson, a do Rinaldo, a do Alexandre, a do Bolinha, e com certeza eu esqueci de alguém, mas não é por mal, são muitas pessoas, né? Do Camilo, enfim, essas pessoas, para mim, fazem parte de uma geração de ouro do festival. Eu também sou o festival. Porém, o nosso festival mudou muito. Culpa, não sei se nossa, que somos, né, os que mais estiveram ali nesse festival. Não sei a culpa de quem isso. E o que eu sinto é que os anos passaram e a gente pouco conversou, né? Não só nós contigo, mas nós com outras pessoas, tu com outras pessoas também. Isso é algo que eu acho que não sei se ainda dá tempo de nós recuperarmos, né? Porque a nossa geração ela já caminhou, ela já andou bastante, né? Graças a Deus nós colhemos bons frutos e agora tem uma nova geração de instrutores, né? Que eu acredito também que tenham essa motivação, mas nós colhemos muitos frutos bons. E talvez a gente tivesse que ter dado uma olhada, uma atenção maior para esse lado, de poder chegar num evento, de sentar, de conversar sem medo, né? De trocar essas experiências, essas informações e de poder dizer o que tu disse hoje para nós. E tu podes ter certeza que nós também gostaríamos de dizer muitas coisas para ti, para tua esposa, que a gente admira, né? Nós não somos de falar muito isso nas redes, enfim, eu acho que nós somos muito quietos, né? Nesse sentido, assim. Mas a gente também tem pessoas que nos inspiram, a gente também tem pessoas às quais nós admiramos o trabalho, né? A história, entende? Passaram muitas pessoas pelas nossas mãos, assim como pelas mãos de vocês, né? E é tão gratificante a gente ouvir coisas carinhosas dessas pessoas, né? E quando tu mencionou ali a respeito de que, no teu entendimento, a gente deva fazer, que nós não devemos provar nada para ninguém, nós aqui em casa conversamos muito sobre isso, muito, né? Porque somos uma fortaleza, nós dois. Temos que ser,
né? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe dizer o porquê que acontecem, mas lá na frente a gente vai ver por que elas aconteceram. E muito tem a ver com o que nós pretendemos fazer daqui para frente. E eu tenho certeza que nós só temos coisas boas, pensamos coisas boas, sempre pensamos coisas boas e vamos continuar pensando. Esta nova fase que estamos vivendo agora, eu acho que não mencionei isso antes, deve ser a primeira vez que eu vou falar isso, né, aqui. Eu pouco escrevo, né? Durante esse tempo da pandemia, eu estava olhando as lembranças nas minhas redes sociais. Teve uma época que eu escrevia muito mais, né? Mas eu não tenho escrito muitas coisas, mas eu sinto, né? E o que eu quero dizer aqui é que hoje o sentimento que eu e meu esposo temos é um sentimento tão bonito e somos tão tranquilos para dizer isso, que estamos tão bem onde estamos, que fomos muito bem acolhidos, porque temos pessoas lá que são parte da nossa família. Algumas pessoas aqui sabem que temos padrinhos de casamento lá. E tem tanta energia boa que as coisas vão acontecer como deverão acontecer. Não temos pressa. Não temos essa ansiedade, talvez porque já tenhamos atingido uma maturidade para entender que tudo é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. O ciclo que nós vivemos até então foi lindo. Eu guardo no meu coração. Se, num determinado momento, eu e meu esposo não fomos mais importantes para este ciclo acontecer, é um momento também de nós refletirmos e entendermos que temos sentimentos e temos motivação, né? E temos amigos, porque nessas horas os amigos nos ajudam muito, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. A nossa cabeça está centrada, o nosso coração está tranquilo e nós estamos curtindo esse momento, curtindo essa fase. Eu falo isso e eu acho que eu consigo deixar transparecer na minha face essa tranquilidade que eu tenho. Eu acredito que essa maturidade eu consegui alcançar e assim eu vou seguir. Eu fico feliz por ter ouvido as tuas palavras e quero dizer também que a minha admiração por ti e pela tua esposa, né, como casal, como líderes de um grupo que também, né, foi campeão, que também teve dificuldades para ser campeão, mas foi, que também persistiu, é imensa. Nada mais merece ser dito depois do que a Carmen falou. Eu estou silenciado e feliz, quase chorando, porque os teus olhos falaram mais que a tua boca, Carmen. Eu estou vendo a tua alma nos teus olhos. Então, não requer, da minha parte, eu fico com a tua fala que me encheu o coração de gratidão, bondade e carinho. Obrigada. Foi de coração. Bom, Gladson, chegou ao final das perguntas da sala. Muito obrigado, Gladson, pelo trabalho. Acho que acabou aqui, né, Gladson? Aqui terminou. Tá, nós temos um monte de manifestações ali no YouTube, né? O pessoal falando muito bem e tecendo alguns elogios. Eu vou ler um aqui, ó. A Estância da Serra tem orgulho de tê-los entre nós. Vocês sabem disso. Rodrigo Ibanes. Mas depois o pessoal que está trabalhando no YouTube, a Marcileia e a Priscila, vão trazer mais questões. Guris, eu acho que eu não agradeci o suficiente para vocês, por vocês terem aceitado esse convite e já vi o quanto está sendo legal, assim, maravilhoso, porque saem várias dicas, tivemos vários campeões e como vocês falam espontaneamente, né? Mas eu tenho que fazer uma pergunta que se a Clarissa tivesse aqui, ela faria, porque ela fez em outra reunião que ela estava. E eu me lembro dessa pergunta. Ela perguntou assim, são duas perguntas que não pode faltar para vocês, que eu acho que a gente precisa ouvir vocês. A da Clarissa, que foi quem manda nas gurias no rancho, e eu vou perguntar quem manda nas gurias no trabalho de vocês, se é a Carmen mesmo, ou se, tá?
Por que ela perguntou isso? Porque naquele momento, ela queria saber isso, porque quem manda no Juventude das Gurias é ela. Então, ela queria saber isso aí. E se criam várias lendas urbanas, né, em relação ao trabalho da Carmen, do Marco. E eu sentei junto com vocês numa interregional, e eu e o Marco estava conversando e vendo o defeito no que estava acontecendo, e vendo a desarmonia e com aquela visão, e aí, daqui a pouquinho, a Carmen falou. E estava dançando a União Gaúcha. Ó, quem é da União Gaúcha ouve isso. E a Carmen falou assim, não, vocês estão equivocados. Não falou equivocados, ela falou do jeito dela. Equivocados não seria a palavra, ela usou outro termo, senão eu vou colocar uma palavra. E ela disse assim, elas estão muito elegantes, muito suaves. Ela falou essas palavras das gurias da União, e eu e o Marco, nós estávamos lá discutindo harmonia, sei lá, vendo alguns defeitos, e ela com outro olhar na qualidade. Então essa é a primeira pergunta que eu acho que a Clarice faria. Quem manda nas gurias? E a segunda pergunta já vai o que o Marco vai pensando. O que se esperar do Enarte depois dessa pandemia? O que deveria melhorar? Tá? Essa aí fica tipo a da Carmen as meninas e o Enarte para o Marco. Bom, então eu vou responder aí essa pergunta, né? Na verdade, eu mando mesmo, né? E às vezes também mando nos guris, né? Então, quem foi meu aluno sabe que eu enxergo algumas coisas assim, já cobro do Marco, né? Bah, Marco, mas isso daí tá investido numa coisa que tá vendo que não vai dar, então vamos trocar já logo, né? Então eu tenho às vezes até tenho que me controlar para não, mas claro que eu não sei se isso eu deixo transparecer, porque óbvio que eu chego no Marco e digo, olha, Marco, acho que tem que trocar esse detalhe aí, porque né, não vai dar certo, não é todo mundo que está fazendo com naturalidade, então falando dos peões, né? E as pessoas dizem, nossa, a Carmen não falaria isso, porque a Carmen é tão delicada, até no xingar ela é delicada, né? Então, eu falo meio de cantina, assim, tem ali a Aline, que foi minha aluna, não sei se ela pode confirmar isso, né? Mas a questão de mandar é assim, eu sempre trabalhei com o Marco, né? Então, eu vejo uma diferença, não sei se eu posso estar errada também. Eu vejo uma diferença entre instrutora e ensaiadora, né? Eu me considero uma instrutora e ensaiadora também, porque eu estou sempre presente nos ensaios, mas eu sempre trabalhei com meu esposo. Eu sei de colegas que trabalham com outros instrutores, né? Que os instrutores não têm uma prenda que sempre acompanha, então quando chega num grupo, elegem quem vai ser a ensaiadora das prendas e tal. Então, eu sempre tive esse papel de cuidar dessa questão de tudo que envolve as gurias, no sentido de harmonia, no sentido da indumentária também. Sempre me perguntam, né, a opinião e eu coloco, eu acho, olha, para o estilo de vocês, talvez vocês fossem vestir melhor, ou esse cabelo fosse ficar melhor, né, ou esse detalhe. Então, o que norteia os meus ensaios são essas coisas que a gente tem que perceber num grupo, né? Eu acho que a harmonia de um grupo a gente vê muito nas prendas, talvez porque tenham as roupas mais vistosas, maiores, né? Enfim, enche os olhos. Então, por isso, Tony, que eu fiz eu me lembro dessa conversa e eu fiz essa observação, né? Que eu acho que né, realmente elas são elegantes, né, naquele momento, elas estavam muito elegantes mesmo na sala. E então eu mando nesse sentido, mas eu também não sou uma pessoa que, tipo, eu digo não quero isso, sabe? Esse sarandeio eu não quero, tem que trocar. Não, eu sempre converso e acho uma forma legal, né, da gente poder equilibrar isso, porque algumas invernadas elas têm algumas características assim e eu procuro manter isso. Então aí as prendas já vêm me perguntando: ah, mas agora nós vamos ter que pegar a saia desse jeito, assim, porque talvez elas me veem desta forma, né? E eu digo: não, gurias, vamos ver o que a grande maioria está fazendo, vamos achar uma forma, né? Mas sim, se tiver que montar um sarandeio, passa tipo por mim, né? Olha, achei que não ficou legal aqui. Se vocês forem colocar um giro, vocês têm que saber fazer esse giro, porque senão vocês podem perder a relação com o peão, e daí na interpretação pode vir uma nota
que não seja tão boa, né? Mas se vocês garantirem que vocês vão executar esse sarandeio com um giro bem bonito, ok, tá aprovado. E aí elas ficam, né, naquela coisa, assim, naquelas tentativas, e muitas vezes eu aprovo muitas coisas legais. Crio alguns sarandeios também, mas eu sempre dou a liberdade nos grupos, né, para as prendas mostrarem os seus talentos, e aí eu acompanho dessa forma. Então, eu mando sim, é isso aí. Contemplou, Marco. Agora aquela do festival, que vocês acreditam que o festival precisa, para que caminho ele tem que ir, ainda mais com a experiência que vocês têm de ter participado mundialmente, né, em vários países aí. O que eu vou dizer assim, Tony, eu sempre imaginei que o Enart ele tem que mudar o formato. Tá? Ele tem que mudar o formato porque ele está muito distante, ele não está humano, ele não está artístico o suficiente, tá? Para o tamanho, para a grandiosidade que é o Enart. Eu sempre achei isso aí. E com a pandemia eu já achei mais. Já comecei a pensar mais ainda. Nós vamos ter um processo de pandemia que é uma repensar em tudo, repensar a tradição, repensar grupo, repensar qualquer coisa. Para te ter uma noção, assim, a gente se vangloria dizendo que tem 1.700 entidades filiadas ao MTG no Rio Grande do Sul, né? E aí eu fiquei sabendo que foram fazer um censo aí, 35% só mandou material. Então, tu tem aí 65% que não deu nem as caras, nem sabe o que aconteceu. Então, tem muita entidade que tu não sabe se vai voltar. Ou é a entidade de um declamador, ou a entidade de um laçador, tu não sabe. Então, a gente tem que repensar esses nossos números, né? E a gente vai saber exatamente agora, na volta dessa pandemia aí, como é que vai ser o processo das entidades tradicionalistas. Quando a pandemia estourou, quando começou a pandemia, eu pesquisei muito. E o processo de uma pandemia é o mesmo processo, ele gera um processo pós-traumático do mesmo nível de uma guerra ou de uma catástrofe natural nas pessoas, que é o processo de depressão, tá? Processo de autoestima e isolamento. Então, e qual que é, nesses lugares que aconteceram isso, quais que foram as soluções, além da solução medicamentosa de intervenção, né, de intervenção psiquiátrica? É socialização. Então, você tinha tudo para ser o veículo de nós sairmos desse processo todo de pandemia, né, através da socialização, de buscar uma socialização e melhorar a nossa saúde mental. Tá? Agora nós temos que ver se vai ter entidade para isso, né? Então, assim, isso é algo. E eu acho que agora, com a pausa do Enart, que tinha tanto conselheiro que enchia a boca para dizer que tinha que parar o Enart, que aquilo era um ajuntamento de vagabundo, que não sei o que mais, gente mercenária. Agora que parou, tá? Agora que parou, é o momento de repensar o que a gente quer do festival, como é que o festival tinha que ser. Na minha cabeça, da Carmen também, o festival tinha que ter um âmbito mais humano e mais agregador do que ele é. E eu sugeri uma vez isso, já sugeri de novo agora para a Gilda isso. O festival tinha que abrir com um coquetel de recepção do organizador, que é o MTG, para com as entidades participantes. Tinha que ter um coquetel, receber o patrão da entidade participante num jantar, dar um mimo para ele, ganha um bottom, ganha, sei lá, um livro do Enart, uma coisa assim, para que o participante se sinta parte integrante do processo e não um estorvo. Porque às vezes parece que a gente está atrapalhando o festival. Se criou uma mentalidade no Enart de que os grupos atrapalham, sabe? Que não pode conversar, trata mal no brete, não deixa passar, sabe? Isso aí parece que tu está indo contra, fazendo um desserviço à parte artística. Então eu já comecei a ver o Enart de uma maneira diferente em cima dos festivais de folclore que a gente tem vivência. Como é que funcionam os festivais de folclore? O grupo é tudo. O grupo participante ele é tudo para o festival. Ele é a atração. Então ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem recebido. A comunidade na qual o festival está inserido deve saber o que está acontecendo. E muitas vezes em Santa Cruz as pessoas nem sabem o que está rolando, só sabem que tem a festa de gaúcho. É como se juntasse o pessoal do motocross. A comunidade sabe que tem barulho, não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que tinha que ser feita uma reavaliação de todo o processo de inserção do tradicionalismo no meio que está recebendo ele. Porque a gente corre o risco de alguém ainda do poder executivo da cidade que recebe questionar se vale a pena receber um evento que
não traz, pode ter na cabeça de alguém que não traga nada. Pode ter. E eu sempre achei que a gente deveria estar voltado para dentro da sociedade que nos abriga, para dentro da sociedade que nos recebe. Eu acho que o festival tinha que ter esse viés maior, entendeu? Não sei como é que se faria isso num festival do porte que está o Enarte, de 40 grupos na A e 40 na B. Eu não sei. Isso é uma questão logística, mas que nós deveríamos, todos nós, pensarmos aí e sugerirmos algo possível, isso sim. Sabe, eu acho que a gente deveria fazer isso, porque a gente deve pensar em transformar esse festival em algo muito maior do que ele é, e não em números, mas em abrangência cultural. Eu acho que é muito importante. Como os festivais internacionais são, tá? Como eles, a importância que os festivais de folclore internacional são. Eu acho que daqui, eu acho que o Pedro teve em Portugal, não sei se estou errado, né, Pedro? O Pedro viu como é que funcionava, que o Pedro fez o curso de danças de cultura açoriana e acho que acompanhou até o festival lá na terceira, né? Então o Pedro sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então acho que o Pedro vai falar ali, né, Pedro? Pode falar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Carmen. Eu participei, inclusive, do festival de folclore lá, na Ilha Terceira. Isso. Então, gente, a gente tem que aprender com isso aí, porque nós temos uma coisa tão grande, quando a gente fala do Enarte fora, as pessoas não acreditam, cara. Não acreditam que tem um festival com tanto participante de uma mesma cultura. Parece mentira isso aí. Eu estou falando de um estado, não estou falando de um país. É um estado. É só o Rio Grande do Sul. Não é um país inteiro. Então, assim, a gente deveria repensar e não pensar que o tradicionalismo ele é só para nós. A gente pensa que a gente encaixota o tradicionalismo e não deixa ele sair dali. Ele é só naquela caixinha ali, dali não pode mais sair. E, na verdade, ele é muito mais que isso. Ele deve ser uma filosofia, ele deve ter o braço cultural, o braço artístico, sabe? Então, é isso que a gente quer nele. E só que para que isso aconteça, nós devemos repensar os nossos eventos. E esse evento deveria ser repensado. Tá? A gente já debateu sobre isso. E é o que eu penso. É a maneira. Eu gostaria muito que em 2021 a gente recebesse uma surpresa aí, do modo de fazer tradição, no modo de apresentar nossos trabalhos, nossos grupos aí, e que o festival tivesse uma cara um pouquinho diferenciada. Excelente, Marco. Olha, ideias incríveis e não parece... Claro que tem no número e na proporção pode parecer muito difícil, mas não é não. Eu acho que teria muita gente para patrocinar isso, para querer colocar sua marca junto a essas ideias, principalmente no desfile, né? Tony. Sim, Pablo. Na verdade, uma vez até falei que era bem propício a isso. Se tu fizesse um desfile do Enarte, como se faz com as comissões na cidade de Santa Cruz, como se faz na Olimpíada, já teria um grande efeito de integração dos grupos, né? Eu não sei, tá aberto o meu microfone? Tá. Eu sugeri isso aí, Pablo. Eu sugeri isso aí para presidente. Tá? E não foi só para essa, eu sugeri para outros presidentes também. Tá? Só que o pessoal alega que não tem como fazer. Mas o certo mesmo, assim, como é que funciona? O Pedro sabe aí, não sei se tu viajou com o Sentinela, mas assim, os festivais tu abre o festival com um desfile, a comunidade te recebe, te entende, a comunidade se apropria do evento. Tu faz um desfile, tu mostra a tua cultura, sabe? Tu dança em lugares pontuais da cidade para que a comunidade possa ir te ver dançar. Não é te botar numa rótula, não é te botar na frente de um posto, não é te botar dentro de um supermercado, sem que o pessoal de lá saiba como foi feito em alguns sites no passado, tá? Que tu vai conseguir atingir esse objetivo. Mas é uma coisa pensada, tu tem que pensar o viés do festival. E isso deveria ser feito sim. E o simples ato de nós fazermos um coquetel de recepção para os dirigentes de cada entidade tradicionalista já é um grande ato. Já é um grande ato. Por exemplo, assim, todos os 20 finalistas na A, eu acho que, não sei se a B recebe, mas na A, os 20 finalistas ganham um prêmio, ganham um troféu, quando vai fazer o sorteio, né? Eu não sei se na B acontece isso, tá? Eu não sei se na B acontece isso. Aquela ideia, fui eu que dei. Eu dei para o Savariz aquilo, depois daquele ano que rasgaram nota de R$2 para ele. Rasgaram nota de R$1. Foi, se não me engano, 2002 que aconteceu isso, e 2003 entrou o SATES. Tá? Aí o SATES entrou com esse viés de meio que orientar as pessoas.
E a gente era obrigado a fazer o site. Eu que sugeri dar um prêmio para o participante, mas aconteceu que ficou um prêmio banalizado, ninguém vê. Hoje tu vai fazer o sorteio, vem alguém e te dá um troféu. Te entrega na hora ali. Te entrega, tipo assim, pode levar. Não existe uma formalidade. Às vezes a pessoa pega aquilo, larga, sei lá, larga, porque ele não ganha poder aquele gesto. Então, o que acontece? Ele está no lugar errado na hora errada. Eu acho que a gente deveria usar o dinheiro gasto com isso aí e fazer algo mais alusivo ainda e provocar mais envolvimento nosso. Semana passada, há 2 semanas atrás, eu estava com uns DVDs, que eu fiz uns DVDs do ano de 91, 92, 93. Eu tenho todo um acervo aqui. Aí eu coloquei o pessoal lá de Osório ver, e aí nós estávamos vendo a integração, a dança da integração. Gente, aquilo ali era algo tão marcante, tão importante para os dançarinos, que todo mundo queria. E eu vou disponibilizar isso na internet, eu vou botar ainda no meu perfil essa dança da integração para vocês verem como é que era. Hoje ninguém quer participar. Hoje as pessoas ficam na copa, ficam sentadas na arquibancada, ninguém desce mais para participar daquilo ali. Tá? Por quê? Porque já sabe as notas, já tem 1000 fatores envolvidos, enfim, tudo mais. Antigamente a dança da integração era tão marcante, tão forte, que todo mundo participava. E era bonito de ver o movimento dos grupos dançando naquela hora, sabe? Então foi mais um símbolo do nosso festival que perdeu força. E eu acho que o nosso festival carece recuperar símbolos fortes. É isso que a gente tem que fazer. Tony, tu me desculpa, mas agora o Marco falando aí, a gente precisaria, cara, de um programa especial para debater o festival. Acho que mereceria. Porque assim, não vai acontecer nada. Desculpa, não vai acontecer nada. Não vai mudar. Porque se fosse para mudar, não estaria se pensando em painel técnico que terão nos próximos finais de semana para discutir algo que não vai acontecer, de uma obra que foi lançada, de um evento que não vai acontecer, e como a equipe técnica vai dizer o que pensa sobre ele. Ontem, na live dos guris, estava prestigiando lá os amigos, ali era o suficiente para a obra. Agora, painel técnico, não, vamos discutir, vamos sentar. Cara, quando é que nós, que somos... o Marco foi muito feliz. Quando é que nós, que somos os protagonistas, seremos ouvidos e vamos ter a oportunidade de falar aquilo que a gente pensa, porque todo mundo só quer contribuir. Todo mundo tem a mesma visão, com pontos de vista diferentes, mas nós temos a mesma visão do festival, que não dá mais no formato que está. E todo mundo tem ideia. Todos nós aqui temos ideias. Quando é que alguém vai nos dar a oportunidade de nós sentarmos e discutirmos para melhorar o todo? Não vai acontecer agora. Desculpem, mas não vai acontecer. Estão preocupados com uma convenção extraordinária para votar pauta única, que é a anuidade, e já estão pensando em campanha em fevereiro. E depois de fevereiro, meus amigos, a coisa, se Deus quiser, com vacina, vai entrar no modo automático de novo e nós vamos ficar na lembrança de que poderíamos ter aproveitado e não aproveitamos. Marco, maravilhosa a tua declaração. Obrigado. Falou tudo, acho que o Bolinha falou muito mesmo. Eu acho que eu tenho receios disso aí. Eu vejo assim, aqui dentro, eu vejo nesse grupo aqui, muitas pessoas, muitas lideranças, assim, sabe? Muitas pessoas com experiência, de vivência também. E eu tenho certeza que sairiam grandes ideias e grandes sugestões. Aqui, só nessa sala, eu vejo gestores que fizeram grandes rodeios aqui já, pessoas que já sabem fazer eventos. Então, eu acho que a gente tem que pensar o evento com carinho. Ele não pode ser um evento obrigatório porque está no calendário. E aí tu faz ele no automático, como Bolinha disse, vai ser no automático. Isso é algo para a próxima gestão pensar, né? E queira Deus que a gestão tenha nessa pandemia refletido, questionado, problematizado todo um processo que chegou até aqui e que repense um pouco o que vai fazer, sabe? Eu sempre quis, assim, eu sempre sonhei, a Carmen também sempre sonhou, eu sempre quis que as pessoas saíssem do nosso meio tradicionalista com a arte que a gente tem, com o potencial que a gente tem cultural, artístico, e viajasse e levasse isso para fora, e visse os outros,
e visse os demais eventos. Nós temos eventos aqui no Rio Grande do Sul, o Festival de Passo Fundo e o Festival de Nova Prata. Quantos foram ver isso e acompanhar e aprender? Eu queria que todo mundo vivenciasse isso, sabe? Sinceramente, nas coisas mais simples, assim, ó, e questionasse o que aconteceu com o nosso tradicionalismo. Onde é que ele mudou? Onde é que ele começou a pender para algum lado? Porque, olha, o início dele é perfeito, gente. Eu tive tempo de ler tudo, li todas as obras referentes ao tradicionalismo e ao início do movimento, e até as grandes atas, as grandes proposições de congresso. E o início foi lindo, foi perfeito, filosófico, top. Só que em algum momento nós erramos. Em algum momento alguma coisa aconteceu. Sabe? Alguma coisa de gestão, eu não sei te dizer. Nós somos culpados também, nós temos parcela de culpa, claro. O processo ficou muito automático. E eu acho que a gente tem que repensar. E aqui nós vamos ser gestores, logo mais. Tem gente que é gestora aqui dentro, tá? Acho que é o Cláudio e a Sandra são gestores, tem mais gente gestora, tem mais gente que vai ser, daqui a pouco o Ryan e a Aline serão gestores, sabe? Então, nós temos que pensar que logo nós vamos ter que estar contribuindo. Nós vamos ter que estar contribuindo, assumindo mais responsabilidades e, quiçá, fazer algum evento nesse molde que a gente está falando, que deveria ser o certo. Eu torço, gente, que todos vocês tenham uma vivência no Festival de Folclore, que façam isso, que se permitam, se deem esse luxo não, essa grande dádiva aí, para vocês perceberem como é que a gente tem que lidar realmente com as manifestações. Tá? E a importância que a gente deve dar aos grupos. Acho que a Carmen quer falar aí. Não? Então era isso. Excelente, guris, a contribuição de vocês. Bom, quem está no YouTube, eu vou pedir desculpas, mas a gente está quase terminando no dia 28 já, e o aniversário da Estela está passando, e o nosso grande Pedro Darcy precisa tratar bem essa esposa aí, né, Pedro? E ela já até saiu da lá, porque eles deixaram salgadinhos prontos ali e tudo mais. Eu vou agradecer vocês que estão no YouTube. Vou pedir para a Marcileia e a Priscila trazer para nós a melhor hashtag, tá? E também a frase. Não vou pedir para trazer alguma pergunta lá do YouTube, porque senão a gente vai passar do horário aqui. Eu vou perguntar para o Pedro Darcy, vou deixar as considerações do Marco e da Carmen para depois da ata, senão elas saem na ata. Então, eu vou deixar as considerações para depois, vou dar essa chance para eles. Pedro, a ata está pronta aí, Pedro? Tranquilo. Então, vamos para a leitura oficial da nossa ata. Segredo para vocês, guris. É o Pedro que escreve, mas as dicas são da Estela. A gente já descobriu isso. Para iniciar bem a noite, o Bolinha tocou horror, doutrinado pelo Plotone para elogiar o professor. São parceiros de universidade, onde fazem o seu trampo. Os dois na educação física. Mandando na Unicamp. A aula iniciou bonita para a prenda do meu lado, e a Carmen e o Marcos hoje são os nossos convidados. O Marcos, sempre elegante, nos deixou emocionado, estampa num aba larga e um lenço velho colorado. A Carmen é uma lady no falar e no dançar. Hoje veio dar uma aula e feliz vamos escutar. O Camilo não se aguenta. Quando o Marco se apresentou, ele não perdeu a vez, do nada se atravessou. Acompanhando a história, até me arrisco dizer que é uma história como a de muitos que nasceram num CTG. E dali ganharam o mundo, mas sempre com muito luxo, semeando a nossa cultura em todo o Brasil gaúcho. Um grupo para ser campeão é um poema e suas rimas. Uma das coisas importantes é você ter disciplina. Outra coisa que ela relatou, que sempre um campeão alcança, é a união dos bailarinos e a confiança na liderança. A terceira que relatou é que tu tem no coração liderança, disciplina
e muita motivação. Não dava para ouvir a voz, o microfone estava desligado. Mas pela imagem que nós vimos, o Rian passou um cortado. Mas como é muito educada, e macho, que é um horror, fez uma... Eu faço como a Estela faz. Tu tem razão, meu amor. O Pablo de cabelo novo e uma carinha de capeta se coça, põe a mão na boca, segura o queixo, faz careta. E está fazendo escola. Nesse grupo ele semeou. Hoje foi a vez do Tony. Sorriu e se atravessou. Aqui em casa e na do Rian, quem manda é o machão. Faz cara feia e responde: tu tem razão. O Marco, com propriedade, no seu estilo de potro, disse que coreografar não é fácil. Aperta um lado e erra no outro. O Camilo se deu conta que no mundo pouco se cria. Coisas que alguém já criou ou se transforma ou se copia. O Bolinha, escondidinho, numa risadinha amarela, estava se atravessando de dentro de uma panela. E o Marco, eu não sei, mas te juro, professor, que o título mais difícil que eu tirei foi meu título de eleitor. Eu custei a me dar conta das coisas que me convêm. Eu, com a Estela, sou pouco. Sem ela, não sou ninguém. Marcileia, o que houve? Uma preocupação que te mete? O YouTube está dando trabalho? Ou você hoje está só inquieta? Seco, tu conta para nós esse teu cantar de grilo. Tu, gaúchão de Mangueira, qual é mesmo o teu estilo? O Pablo ferrou Camilo no seu jeitinho sereno. Perguntou se era bom ou ruim. Bailarino, mais ou menos. A Aline, bem deitada, com o Rian no costado, estava assistindo TV. Acho que era o Largados e Pelados. E para ser campeão tem receita. Então eu te peço, meu irmão, manda a receita para o Tite, para ele aplicar na seleção. Marcileia, tu é demais. Tu sabe que nos completa. Obrigado por você ter me atirado a caneta. Marco, acho que tu tem razão. Aqui a coisa é assim. A Estela está de marcação. Acho que está desconfiando de mim. O meu querido Rodrigues, sempre fazendo bravata, a deusa que ele procurava se transformou numa gata. E eu estava olhando o Camilo e lembrei no mesmo instante, hoje trocou de cadeira, vendeu o sofá de diamante. Falar com estilo elegante, tem muita gente na fila. Falar em estilo elegante, tem muita gente na fila. Alguém de vocês já viu uma apresentação da Priscila? Tem também o Cláudio e a Sandra, que são mestres no seu ninho. Na terça-feira passada, me deixaram falando sozinho. A culpa foi da internet. A Aline teve que rir. Deu sono e se mandaram. Quase todos foram dormir. Bolinha me confirmou, com toda a sua simpatia, que neste mundo de dança, quase tudo se copia. Eu, com 74, e continuo dançando, enquanto a turma me aceitar e o Fábio for me incentivando.
Eu concordo com a Carmen, tem coisas que não se igualam. Tu só contagia falando se tu acreditar na tua fala. Marco, não precisa confessar. Foi uma pergunta à toa. Tem os homens mentirosos e os mandados pela patroa. A Carmen confirmou que manda e eu já me senti assim. Ela cria e determina, mas permite que digam sim. Marco Ávila, parabéns. Carmen, você é uma diva. Vocês contribuíram muito para manter a cultura viva. Hoje estão no lugar certo, porque aqui todos têm valor. Este é o Fórum de Debate. Me fala aí, professor. Excelente, como sempre, Pedro. Muito, muito show. Estela, muito obrigado por emprestar o teu marido no dia do teu aniversário para ele ficar assistindo essa reunião para criar uma ata. E uma ata sensacional, já virou atração essa ata aí. Vou para a Marcileia e para a Priscila. Hashtag primeiro, pode ser? E frase depois? Pode. A hashtag dessa noite é: o grande campeão pega grandes exemplos. Quem criou a hashtag foi o Bruno. Então, além de frases, o Bruno está querendo copar nas hashtags. Olha aí, o filósofo do Fala aí, professor, é o Bruno, não adianta. Viu como ficam tudo se atravessando, cara? Tu não é o cara da hashtag, meu. E agora? Marcileia, frase. Peraí, vamos lá, uma frase, duas frases lá. E aí, o Marco e a Carmen vão ter que ajudar a escolher, porque empatou nas nossas escolhas. Peraí, deixa eu achar o meu prof aqui. Uma do Bruno Martins. Um instrutor é um ser que lapida o seu instruído, não somente na sua formação técnica, mas principalmente na sua formação como tradicionalista e como ser humano. A outra é do Cláudio Lima. O líder deve ser um bom gestor de percepções, manter um grupo disciplinado, acreditando no propósito e motivado para almejar sempre ser mais. Vocês decidem, Carmen e Marco. Eu achei as duas frases muito boas, mas acho que para o que nós estamos debatendo aqui hoje, a segunda se encaixa mais. Então, eu voto na segunda. Desbancando as vitórias do Bruno, Cláudio Lima. E a Carmen voltou na segunda, a segunda está votada pelo Marco também. Quero recontagem de voto, viu, Marcileia? Quero recontagem de voto, tá? Por isso que eu fui para a hashtag hoje, viu? Eu ganhei a hashtag para perder a frase. Eu tinha certeza que ele ia reclamar quando eu falasse isso. Eu tinha Valela. Eu estava esperando a tua reclamação. Valela. Xuxo. Excelente. Então, ó, já desbancado o Bruno pelo Cláudio Lima. Melhor frase, vai lá no YouTube depois, lá no Instagram, e essa frase vai estar à disposição lá. A Marcileia prepara ela e a gente coloca. E a melhor hashtag também já saiu do Bruno hoje, então o Bruno vence a hashtag. Marco e Carmen, suas considerações finais, assim. Estava decidindo quem ia falar primeiro aqui. Tá. Não, então eu quero agradecer, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de fala, de conversa, de troca de experiências, né? E de espaço para isso. Imagino que deva ter tido muitas perguntas que acabaram não sendo feitas, não poderiam ter sido feitas por falta de tempo. Então, mas mesmo assim a gente conseguiu passar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência tradicionalista, uma vivência artística também, de tudo que a gente já fez. Esperamos que sirva aí de motivação para várias pessoas, assim, que sirva de trampolim para grandes sonhos maiores ainda serem feitos e realizados. Tá? Nós não somos eternos, né? A gente constrói nós apenas construímos um meio melhor. Então a gente espera que essa geração nova venha com
com grandes valores, que venha com grandes responsabilidades também e muita paixão, que foi o que moveu, que motivou, que mobilizou a nossa geração aí a fazer grandes trabalhos, como outros colegas já deram o seu testemunho aqui nesse espaço. Tá? Sendo assim, muito obrigado a todos, um grande abraço, sintam-se todos bem à vontade para poder nos chamar, para conversar e perguntar o que quiserem, tá bom? Muito obrigado. Bom, então eu também me despeço aqui desta noite agradabilíssima que tivemos. Quero dizer que fiquei muito contente com o convite, espero que tenhamos respondido, né, as questões que vocês levantaram aqui a contento. Quero dizer que essa geração nova que está surgindo aí de instrutores, de professores, que tenham persistência, que tenham vontade, que amem a sua bandeira, que lutem por ela, né, que não desistam nas primeiras dificuldades que encontrarem, e que tenham sempre em mente que tudo que a gente faz com disciplina, né, com foco, a gente atinge os objetivos. Quero me colocar à disposição também, se ficou alguma pergunta que queiram fazer, podem fazer, né, nas redes, a gente pode responder tranquilamente e nos colocar à disposição para qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas querem trocar uma ideia e que não tenham esse receio de chegar, né? Muitas pessoas enviam perguntas para trocar ideias e a gente sempre está aberto, né, a estes questionamentos, né? De uma forma ou de outra, eu acredito que a gente possa contribuir com alguma coisa, né? Quero dizer também, e não posso deixar de dizer, que tenho muito orgulho de poder dividir com as pessoas que têm interesse essa nossa história, né? Que a gente começou desde muito novo, sem experiência, né? E hoje estamos aí com uma bagagem que a gente tem bastante orgulho. E agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui na sala, dar os parabéns para a Estela pelo aniversário, muitas felicidades, saúde, né? E dizer para todos que a gente tenha fé que vamos passar desta pandemia, que ela com certeza nos fez refletir sobre muitas questões, sobre muitas coisas, e isso é também importante, né, para seguirmos a nossa caminhada. Deixo, então, uma boa noite a todos e que fiquem em paz com Deus e seguimos os trabalhos por aí. Muito obrigado novamente aos dois, ao casal. Foi um bate-papo muito gostoso. Vocês inspiram muita gente vive e sonha ser um dia Carmen e Marco Aurélio Ávila. Vários instrutores estiveram aqui, contribuíram e falaram muito bem dos trabalhos dos CTGs que vocês passaram. Hoje vocês retribuíram a eles, de certa forma. Vários insights. Vou pedir para o Pedro. Pedro, estamos com o violão aí para nós fazer a nossa tradicional oração, para nos abençoar. Afinal de contas, nós estamos bem, né? E muitas pessoas precisando dessa oração e nós transmitindo, através do Pedro e de todos nós, esse carinho a essas pessoas. Pedro, contigo. Junto à cacimba, escutei a voz do vento. Era um lamento em forma de oração. Meu coração acelerou o pensamento. Neste momento, eu ouvi esta canção. Por que será que tantos rios estão morrendo? A terra fraca, em muitos pontos já morreu. Ninguém tem tempo de cuidar da natureza. Pobre do homem que ainda não compreendeu. Se nos foi dado um mundo novo, um paraíso, era preciso ajudá-lo a evoluir. Ao invés disso, desmatamos sem piedade. Faltou consciência
e um rumo para seguir. Junto à cacimba escutei a voz do vento, era um lamento em forma de oração. Meu coração acelerou o pensamento, neste momento eu ouvi esta canção. O que será dos nossos filhos, nossos netos? Qual o futuro que deixaremos de herança? Onde andará aquele mundo que eu brincava, onde eu vivia ao sabor de ser criança? Não adianta ser cristão apenas na fala, ou no social para nos mostrarmos diferente. Querido irmão, ainda é tempo, mãos à obra, vamos salvar a história da nossa gente. Junto à cacimba, escutei a voz do vento, era um lamento na forma de uma oração. Meu coração acelerou o pensamento, neste momento eu cantei esta canção. Lindo, Pedro. Muito obrigado. Que isso abençoe a nossa semana e o que sobra dela. Pessoal, estamos encerrando mais um programa aqui, vamos dizer assim, da comunidade Fala Aí Professor. E eu estou agradecendo aqui as pessoas do YouTube, mas principalmente a esses guerreiros que fazem o nosso projeto Fala Aí Professor dar certo. Sandra e Cláudio, deem seu tchauzinho aí. Muito obrigado pela noite de hoje. Rian e Aline, Rian ficou até o final, tem que aparecer na ata, né, Rian? Aguentou e amanhã tem que levantar cedo. Bonitas palavras também que a Aline escreveu aqui no nosso chat, tá? Sobre a respeito da Carmen, da inspiração que ela tem a respeito da Carmen. Muito legal isso aí, é bom as pessoas falarem, é bom a gente receber esse carinho. Fábio, muito obrigado por tudo, sempre com as colocações excelentes. O Daniel hoje cansadão ali, mas obrigado, Daniel, por ter ficado até o final. Gledson, sem palavras para agradecer pelo trabalho, Gledson. Sabe que tu faz parte do programa, ou melhor, é o que faz a live para nós. Rodrigues, não esquece de abrir o microfone e mandar curtir o canal. Assinem o canal e façam parte no grupo do Telegram, hein? As duas gurias, a Marcileia e a Priscila do YouTube, vocês fazem uma grande falta, vocês sabem disso, e sem vocês o trabalho não é o mesmo. Brunão perdeu a frase para o Cláudio, hoje foi desbancado, mas já vem 4 seguidas, né? Ganhou a hashtag, faz parte. Dom Camilo, bom, meu irmão, não tenho palavras, né? Sabe se colocar e uma oratória incrível. Pablo do canal El Gaucho, ninguém mexeu com a camiseta rosa, né? Mas era por uma boa causa, né, Pablo? Carmen, muito obrigado por hoje, muito obrigado, sabe que foi muito show. Pedro e Estela, sem palavras, Estela por emprestar o Pedro no dia do teu aniversário. Andrei, brigadão pela presença, como sempre. Ednei, nosso assessor para assuntos dentro da caixa, muito obrigado. Chefe, se espirrar, não esquece, saúde e bom trabalho aí. Eu sei que a barra está difícil, né? Porto Alegre, mas quem cuida dos seus sabe como é que é. Marco, excelentes colocações, incrível a live, gostosa, carinhosa, uma live humana, muito legal de se ver. Lucas já deve estar dormindo lá, mas Lucas, ou no ensaio clandestino, né? Então, Lucas, um abração. Gurizada, vou encerrando aqui, boa noite a todos e nos encontramos na próxima terça-feira e fala aí, professor.